Caros estudantes, no nosso encontro de hoje falaremos a respeito do transporte de cargas, roteirização, políticas de gestão e renovação de frotas, custos logísticos, a terceirização logística, que é um assunto muito recente e relevante, e, finalmente, a logística reversa. Então vamos lá. O transporte de cargas, ele compreende a relação que existe na movimentação de produtos, mercadorias e insumos dos pontos de origem até o ponto de consumo, incluindo as movimentações internas dentro das organizações. O transporte de cargas, para que ele consiga funcionar de maneira adequada, envolve todos os equipamentos de transporte que já existiram, existem ou ainda serão criados, que por sua vez possuem duas grandes restrições: o peso e o volume. Ou você preenche o veículo atingindo seu peso máximo de carga, ou você consegue completá-lo pelo seu volume de transporte. Desobedecendo a estas restrições, pode colocar em risco tanto o veículo, a carga, como também terceiros, além de representar grave ameaça às vias de tráfego que foram dimensionadas para suportar determinado tipo de veículo, com características específicas determinadas para cada ocasião. O projeto destas máquinas envolve o dimensionamento e aplicação de dispositivos de motorização, controle e também de frenagem, compatíveis com o projeto inicial elaborado por cada fabricante. Já a roteirização de entregas prevê a utilização de sistemas que podem ser tanto manuais quanto informatizados, que permitam a escolha da rota ideal. Quanto mais complexa for a distribuição, mais interessante que ela seja realizada com auxílio de sistemas especialistas. Entre eles destacamos o TMS, Transport Management System, que possibilitam diversos ganhos para as empresas, clientes e demais elos da cadeia de suprimentos. Com o uso da roteirização e a sua associação com dispositivos de localização do tipo GPS, Ground Position System, torna-se possível saber em tempo real aonde a carga se encontra. Também é possível delimitar um itinerário com a utilização de cercas eletrônicas, aumentando a segurança da carga, veículo e tripulações, pois qualquer desvio não autorizado da rota prevista, mais esta cerca eletrônica, que funciona como se fosse uma zona de alívio, um desvio, que pode ser eventualmente necessário de ser acessado e utilizado em caso de engarrafamento, congestionamentos, mas que depois o veículo precisa retornar à via principal. A não utilização, não observância dessa cerca eletrônica faz com que o veículo seja bloqueado. Políticas de gestão e renovação de frotas. Mais importante que ter uma frota é manter, e periodicamente a empresa precisa também renová-la. A correta gestão de frotas de veículos pode agregar valor às empresas, bem como ao cliente consumidor, que passa a perceber um nível de serviço maior, pois os veículos não quebram. E por não quebrarem e por terem condições de rodar a um custo menor, de forma mais eficiente, mais equilibrada, permite também às empresas reduzirem os valores cobrados pelo transporte, que parcela significativa pode ser repassado ao cliente consumidor. Mas não se engane, a escolha não é tão simples quanto parece, pois envolve vários fatores que irão influenciar na escolha da frota mais adequada para a empresa. Entre estes fatores podemos destacar riscos de segurança, pois os veículos em precário estado de conservação podem causar acidentes, com danos materiais e pessoais, tanto à carga quanto a ocupantes e terceiros. Queda na produtividade e na eficiência da frota, o que traz queda de produtividade, quebras frequentes, maior gasto com manutenção, pois os veículos não estão disponíveis para fazer as entregas necessárias. Aumento dos custos operacionais, pois uma frota antiga e obsoleta leva ao aumento dos custos. É inevitável termos um aumento de gastos de combustível, troca de peças, componentes com maior frequência, principalmente quando nós temos veículos muito antigos cujas peças já não estão mais disponíveis e quando estão, têm um valor muito mais elevado do que as equivalentes de veículos mais novos. Portanto, para realizar o dimensionamento da frota, devemos ter em mente determinar a demanda mensal de carga, a partir daí fixar os dias de trabalho, quantidade de dias de trabalho, horas de trabalho por dia, verificar as rotas que devem ser utilizadas, percebendo se existe nessa rota a ocorrência de aclives acentuados, que vão demandar veículos com maior força motriz para vencer esses obstáculos, rugosidade da pista, tipo de pavimento, se tem ou não tem pedágio,
locais de risco, entre outros. Determinar a velocidade de cruzeiro no percurso, considerando que nas áreas urbanas gira em torno de 30 a 32 km por hora no máximo, já nas vias de grande circulação e de maior fluidez, elas estão na faixa dos 50 a 52 km por hora. Determinar o tempo de carga e descarga, tempo de espera, tempo de refeição e o tempo de descanso do motorista. Verificar junto ao sindicato local qual é a quantidade de horas máximas permitidas na jornada de trabalho, para que não ocorra um eventual desgaste excessivo da tripulação. Analisar as especificações técnicas de cada modelo de veículo disponível na praça, a fim de determinar o que melhor atende às exigências e necessárias condições para o transporte desejado. Identificar a capacidade de carga útil do veículo, bem como o volume que ele pode comportar. Calcular o número de viagens por mês possíveis de serem realizadas com esse veículo e determinar o número de toneladas transportadas por veículo. Dessa maneira, você terá melhores condições de dimensionar que tipo de frota virá a ser utilizado, virá a ser empregado e, com isso, já na largada, fazer uma boa aquisição. Como nós falamos de custos, vamos ampliar e falar um pouquinho mais sobre eles. Quem faz mede, quem mede garante. Então, se você não sabe quanto custa a sua operação, dificilmente você terá condições de cobrar um preço justo e adequado aos seus clientes e consumidores. Quando pensamos nos custos logísticos, a primeira ideia que nos vem à mente é o custo com frete e transporte, que na verdade ele é bem significativo, mas existem outros custos que devem ser considerados. Custos com armazenagem, custos relacionados com a manutenção dos estoques, com a imobilização de capital nos estoques, processamento de pedidos e, obviamente, transporte, que é o mais representativo deles. Os custos relacionados à armazenagem são aqueles aplicados nas estruturas e condições para que a empresa possa guardar os seus produtos de maneira adequada. Faz parte desse tipo de custo o aluguel do armazém, custos com aquisição de pallets e a manutenção desses pallets, custo com o pessoal do armazém, entre outros. Já os custos com estoques são aqueles gerados a partir da necessidade de estocar materiais. Nessa categoria, com certeza o mais expressivo é o custo de oportunidade do capital que fica parado, imobilizado, enquanto aqueles produtos não retornam em forma de capital. Existem outros custos relacionados com estoques, como perdas, roubos, obsolescência, depreciação, que também devem ser considerados. No que diz respeito aos custos relacionados com a emissão de pedidos, seus valores são bem menores quando comparados com os outros. Quando nós falamos de aquisição, nós temos que levar em consideração o salário do comprador, o custo do aluguel, do espaço que está sendo utilizado para aquela instalação, se for o caso, o custo da publicação, para quem está sujeito à Lei 8666, para dar publicidade àquele evento, àquela licitação, como também os demais custos que são relacionados com materiais de consumo, insumos que são utilizados para a própria elaboração do pedido. Frequentemente calculado esse custo dá origem a despesas das mais variadas possíveis. Entre elas destacamos despesas com frete, que quando você faz uma aquisição podem ser ou por conta do comprador ou por conta da empresa que está fornecendo, que nesse caso irá embutir o valor do transporte no das mercadorias que estão sendo fornecidas. Com relação ao frete, nós temos os custos relacionados com combustível, com motorista, com as horas eventuais que são geradas, mesmo aquelas que acabam ficando no banco de horas, que em algum momento precisará ser murchado, precisará ser pago aos profissionais. Temos o custo relacionado ao IPVA, temos o seguro obrigatório, e demais necessidades, pedágio, coisas que estão relacionadas com tudo aquilo que você tem em relação ao transporte. Os custos eles podem ser fixos e variáveis, e eles podem ter uma relação também direta com a atividade fim e podem ter também uma relação indireta. Sendo uma relação direta, eles podem ser apropriados diretamente naquela atividade. Com isso fica mais fácil de identificar qual é o custo total da operação. Já os indiretos, eles passam por um rateio. E esse rateio, cada unidade de negócio da empresa, ela acaba ficando com uma parte disso daí. Relacionado ainda com o frete, um dos custos muito importantes que não deve ser negligenciado, além do combustível, é o custo com manutenção. As empresas devem conhecer profundamente os seus próprios custos logísticos, para que possam ter condições de estabelecer metas de diminuição, a partir da elaboração de sofisticados planos de trabalho, planos de ação,
que viabilizem a redução desses custos e, com isso, com certeza, melhorar o resultado, não só para a empresa, como também para toda a cadeia logística. Assim, outras empresas que pertençam a essa cadeia logística também acabam se beneficiando destas melhorias que são obtidas com a redução de custos. E por falar em outras empresas, temos a terceirização logística, que com o advento da reforma trabalhista passa a ter uma ampliação da sua observação, do seu campo de atuação, e passa a ser uma boa oportunidade para profissionais e empresas que resolvam se dedicar a este campo. As empresas que não têm sua atividade fim extremamente condicionada ao desempenho logístico podem contar com empresas, que prestam esse tipo de serviço. Com isso, nós temos a existência de prestadores de serviços logísticos, conhecidos também como operadores logísticos ou 3PL, de Third Party Logistics. Eles atuam em várias etapas que compõem o processo logístico com o objetivo de facilitar os arranjos da cadeia de suprimentos. São valores que os prestadores de serviços logísticos podem adicionar ao negócio: penetração em novos mercados, redução dos riscos de investimento finais mais caros, de ativos logísticos como caminhões, guindastes, armazéns e outras utilidades que são normalmente utilizadas na logística, possibilidade de coordenar produtores e distribuidores em uma visão ampla e geral, acesso a novas tecnologias e soluções inovadoras, porque como são especialistas nessa área, eles também desenvolvem ou introduzem nos seus segmentos de negócio aquilo que há de mais moderno, aquilo que há de mais rentável e produtivo, com certeza possibilitando que sua empresa também se beneficie desse aspecto. Agora, nem tudo são flores. Você tem vários riscos associados à utilização desses prestadores de serviços logísticos. Um deles está relacionado com o nível estratégico, pois a vantagem competitiva que a sua empresa possui, ela pode ser perdida se esse prestador vier a prestar o mesmo tipo de serviço, por exemplo, para os seus concorrentes. Existe também uma desvantagem comercial, pois a sua empresa ficará imantada, ela ficará muito fortemente associada ao que essa empresa faça, seja de bom ou seja de ruim. E tem um risco gerencial, pois há a possibilidade da perda da visibilidade dos custos e do nível de serviços reais, pois a empresa, se não tiver condições de ter os seus próprios controles, dependerá exclusivamente das informações prestadas pelo operador logístico. Existe uma categoria que ela fica acima do 3PL, que é conhecida como 4PL, ou Fourth Party Logistics, que são empresas que fazem o gerenciamento de diversos operadores logísticos. Normalmente são empresas que são oriundas de consultorias de logística, que têm forte contato com tecnologia da informação, e são empresas que têm na sua origem também prestadores de serviços logísticos. E são componentes fundamentais desse 4PL. Arquitetura é facilidade, conhecimento profundo em arquitetura de sistemas, habilidade de integração. Eles possuem normalmente uma sala de controle da cadeia de suprimentos, onde em tempo real são identificados gargalos e a partir daí são tomadas decisões para tornar a cadeia de suprimentos mais eficiente. Tem capacidade de captar e utilizar informação e conhecimento em toda a rede, e eles têm acesso aos melhores prestadores de serviços logísticos ativos, quer seja em transporte, em armazenagem, manipulação de produtos, operações industriais, operações comerciais, serviços de informação, consultoria, entre outros. Uma terceirização bem implementada pode, com certeza, auxiliar a reduzir os custos e melhorar a competitividade da organização, que em tempos globalizados, qualquer vantagem competitiva, com certeza, tornará um grande aliado, um grande diferencial para as empresas. E, finalmente, a logística reversa. As empresas precisam ter responsabilidade quanto ao ciclo de vida dos produtos. Não é mais como era antigamente produzir e lá na frente alguém que dê jeito, dê solução. Não, as empresas hoje elas são convidadas a participarem, inclusive, do retorno desses produtos à cadeia de suprimentos, quando não a destinação adequada, para que eles não causem impacto no meio ambiente, ou esse impacto sendo causado seja o mínimo possível. As empresas passam a ter uma postura mais consciente sobre os resíduos produzidos dentro da cadeia de consumo. Em linhas gerais, as corporações devem adotar práticas para assumir o retorno dos seus produtos descartados, viabilizando sua destinação apropriada ao fim de seu ciclo de vida útil.
A logística reversa auxilia a empresa a criar uma imagem sólida, pois nos dias atuais os consumidores estão muito mais atentos a soluções que agridam menos o meio ambiente. Além disso, ajuda a empresa a explorar ações de marketing vinculadas à logística reversa, pois irá evidenciar práticas adotadas pela empresa quanto à destinação dos resíduos de seus produtos, sendo, portanto, uma ótima forma de estreitar a relação entre clientes e reforçar o posicionamento da marca junto aos consumidores. Este processo de retorno de resíduo às empresas de origem evita que eles possam poluir ou contaminar o ambiente. Além disso, permite que a empresa desenvolva produtos mais eficientes, com processos produtivos mais adequados, pois ela passa a adotar tecnologias mais limpas, que simplificam a reutilização e a criação de embalagens e produtos que podem ser reciclados com maior facilidade, bem como desenvolve nos consumidores a consciência quanto à importância de práticas mais sustentáveis e a escolha de produtos ecologicamente corretos, uma vez que esses também têm responsabilidade nos vários elos e estágios que compõem tanto a coleta seletiva, separação e descarte de produtos. Espero que tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.